Olá pessoal, estamos de volta aqui com a leitura do livro Nascimento de uma Pedagogia Popular, de Elis Freinet. E como a gente iniciou ontem, né, essa leitura, hoje eu queria só retomar a partir de onde a gente parou, que foi exatamente após o início, né, dessa espécie de investigação e de crítica que Freinet começou a fazer na escola em que ele estava inserido, lá em Bar-sur-Loup. E foi a primeira escola, né, que ele assumiu, em que ele assumiu o posto de professor, assim, de maneira consistente. Me parece que ele já tinha tido alguma experiência temporária antes, mas de maneira assim consistente foi a primeira vez que ele assumiu o posto de professor. Aqui do lado tem duas imagens, né, de Celestin e de Elise. A de Elise eu tive certa dificuldade em encontrar alguma imagem dela, e essa de Celestin é do tempo em que ele estava provavelmente no exército, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui eu fiz algumas anotações. Essas anotações elas são mais a título de, de exemplo mesmo, né, de como eu estudo os textos que eu estou apresentando aqui, mas não esgotam, né? Com certeza não esgotam aquilo que a gente pode extrair da leitura. É mais uma maneira de ir sistematizando aqui com vocês e mostrando um pouco do meu processo. Então vamos lá retomar o texto. A gente acabou aqui no último trecho, naquele momento em que Freinet percebe como a atenção das crianças ela se desloca, né, para vários acontecimentos ao redor da escola que vão acontecendo ali ao longo do dia, como um cavalo que passa na rua, a mãe de um dos meninos que discutia numa fonte perto na frente da escola, e o quanto isso causava uma tensão nervosa em Freinet, né? Porque a própria posição de professor dentro dessa estrutura tradicional da sala de aula fazia com que o não ter essa atenção justamente provocasse esse nervosismo, essa impaciência, né, que acomete todos nós professores quando a gente está em sala de aula e quando os alunos não estão envolvidos ali pela atividade que a gente está propondo. E aí Freinet, Elise no caso, termina descrevendo como Freinet sentia nitidamente a necessidade de encontrar uma técnica nova de aprendizagem da leitura que estivesse mais próxima do interesse vital das crianças e, mais do que nunca, ele estava lançado no caminho da investigação. Que fazer? Voltar-se para o passado, procurar no antigo o que existe de progressivo e de positivo, reconstituir a corrente das grandes ideias que, ao longo das diversas épocas da história, os inovadores projetaram para o futuro. Então aqui ela coloca uma proposta, né, de retomar esse passado, né, de reconstituir essas grandes ideias, né, que muitas vezes ficam perdidas ao longo da história, da educação aqui no caso, e construir, né, dar novos contornos, né, essas ideias, fazer essa adaptação, né, trazer essas ideias para que elas encarem, né, as condições atuais em que a gente está inserido, que já era essa a proposta lá de Freinet, né,
E de certa forma, quando a gente retoma esse texto e o projeto dos Freinet, né, de Elise e de Celestin, a gente, de certa maneira, está retomando também essas grandes ideias e projetos que, enfim, já produziram grandes transformações e que tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. Lê e relê tomando notas Rabelais, Montaigne e Rousseau, que lhe provocaram uma espécie de vertigem perante o permanente desnível monstruoso entre a teoria ideal e a prática concreta de um pobre professor de uma escola desprivilegiada. Pestalozzi restitui-lhe a confiança. Quase não sai. Pestalozzi restitui-lhe a confiança. Também ele se engalfinhava contra a realidade e a sua vida de lutador apaixonado, assim como a sua dedicação à criança pobre constituía um exemplo apaixonante para um jovem solitário preso ao horizonte estreito da sua sala de aula, e assim, pela primeira vez, Freinet estava a aperceber-se de toda a amplitude dessa bela palavra educação, a qual, ultrapassando a escolástica, se defronta com um problema pedagógico em toda a sua complexidade pedagógica, material, filosófica, social e política. Então é Pestalozzi, né, que talvez se torne aí, quem sabe, uma leitura futura para a gente aqui nesse espaço, faz com que ele retome nessa essa paixão, né, e esse desafio, essa vontade de se desafiar e entender a amplitude da palavra educação. Vamos lá. É neste momento em que se afirma já o seu gosto pela profissão de ensinar, que Freinet se põe a ler os modernos pedagogos do Instituto Jean Rousseau de Genebra, que constam do seu programa de exame. Então ali ele estava se preparando, né, ainda se preparando para o exame de inspetor, e começa a ler os pedagogos de Genebra. Há uma personalidade que vai ter uma influência decisiva na sua orientação pedagógica, a de Ferrier. Esse belo livro de Ferrier, que é A Escola Ativa, hoje muito pouco lido, embora ainda não ultrapassado, determinava, por assim dizer, as coordenadas daquilo que então se começava a chamar a educação nova. Independentemente da sua enorme riqueza pedagógica, este livro novo orientava o leitor para obras de consulta que lhe facultariam um aprofundamento dos diversos ramos de atividades, desenrolando assim, perante Freinet, novato nestas coisas, todo um vasto horizonte a explorar. Através das páginas da escola moderna, da escola ativa, aliás, o humilde professor, até então desamparado, sentia viver as suas próprias intuições, vislumbrava práticas inéditas possíveis de lhe facilitarem a sua tarefa. A sua amarga solidão estava subitamente iluminada por um clarão de esperança. Como recordação desse apoio moral, Freinet nunca deixará, ao longo da sua carreira, de prestar homenagem ao genial iniciador que foi, neste período agitado da sua vida, um pai espiritual, um guia. Ao genial, creio que aqui está errado, é iniciador, que foi, neste período agitado da sua vida, um pai espiritual, um guia. Em 1923, Freinet foi convidado por um dos seus correspondentes a ir a Altona, perto de Hamburgo. Aproveitou a ocasião para contactar com os aspectos essenciais da pedagogia alemã e para visitar algumas célebres escolas de Hamburgo, onde, no fim da guerra de 14 a 18, se tinha experimentado pôr em prática o mito da escola anarquista, integral, sem autoridade do professor, sem regras e sem castigos. Essas escolas, embora montadas com todo o conforto, não trouxeram nada de positivo que ajudasse o nosso jovem professor a resolver os problemas que a sua modesta escola de aldeia lhe punha, assim como os que, para além dela, punha a escola oficial. O exame de professor de letras valeu-lhe
no recomeço das aulas em outubro, a sua transferência para professor da Escola Superior de Brignoles. Foi a Brignoles, falou com o diretor do estabelecimento e apanhou nessa mesma noite o comboio para Bassurlupe. Voltou a encontrar-se com a sua turma, com os seus pequenos alunos, com a atmosfera acolhedora dessa simpática aldeia que se tornou a sua aldeia. Através do contato com as crianças, das relações de franca e simples camaradagem que mantinha com elas, tinha compreendido definitivamente que precisava de colher na própria vida das crianças os novos elementos para o seu trabalho pedagógico e apoiar-se nos seus interesses mais profundos para satisfazer aquela sua necessidade de atividade, cuja novidade Ferrier revelara tão magistralmente na escolativa, né, na sua obra escolativa. E aqui me parece que ele fez um exame para professor de letras, que valeu no recomeço das aulas em outubro a sua transferência para professor da Escola Superior de Brignoles. Eu não entendi aqui se ele... me parece que ele começou então a fazer o curso superior, né, na área de letras, porque até então ele tinha apenas o magistério. Acredito que seja isso. Não, aqui ele fala, valeu-lhe no recomeço das aulas em outubro a sua transferência para professor da Escola Superior de Brignoles. Foi a Brignoles que falou com o diretor do estabelecimento e apanhou na mesma... Então, provavelmente ele passou para professor mesmo de letras nessa escola superior, mas aí após a conversa com o diretor, ele decidiu regressar a Bassurlupe, né, ser professor do primário, né, definitivamente. Então, através do contato com as crianças, das relações de franca e simples camaradagem que mantinha com elas, tinha compreendido definitivamente que precisava de colher na própria vida das crianças os novos elementos para o seu trabalho pedagógico e apoiar-se nos seus interesses mais profundos para satisfazer aquela sua necessidade de atividade, cuja novidade Ferrier revelara tão magistralmente na escolativa. Começou por ir buscar a vida da aldeia, as cercanias da escola, os elementos de base dessa nossa educação, ou dessa nova educação, acredito, né? Levou os alunos à oficina do tecelão, que muito obsequiosamente pôs todo o seu saber à disposição do bando juvenil e curioso. Para manter o interesse que a visita tinha suscitado, tentou fazer na aula um pequeno tear muito rudimentar que as crianças adoraram. Até se teceu um cinto para os estamas, que nem assim deixaram de ter o ar de andar sempre a perder os calções, e as crianças sentiram que o horizonte da sua escola se alargava. Para rematar esta vitória, Freinet fez uma poesia infantil sobre o tecelão e leu-a aos garotos. No seu tear, o tecelão urdia os fios com toda a paciência. Coloca o iníciozinho da poesia, né? Mas é interessante como ele tem essa intuição, né? De que era preciso buscar nos elementos da própria vida social ali em que as crianças estavam inseridas, né, na vila da aldeia, esses elementos que fariam com que ele conseguisse conectar, né, conseguisse estabelecer uma relação entre essa vida social e aquilo que as crianças precisavam aprender, né? Então, Freinet começa a experimentar uma aproximação entre as atividades sociais da aldeia e a escola, das atividades da escola. Ele leva um pequeno tear para a sala de aula. Produz algumas peças com as crianças. Então, me parece aqui bem claro como ele começa a trazer atividades profissionais, né, de profissionais ali da aldeia para dentro da escola,
e conectar esse fazer, né, com o aprender. Foi um êxito total e a partir desse dia os alunos compreenderam finalmente a utilidade dos poemas e decidiram aprender alguns. E arrematou, né, com um poema, tinha esquecido de falar disso, como a poesia conectou com o trabalho que eles fizeram em sala e com o trabalho do próprio tecelão, né? Então foi um êxito total e a partir desse dia os alunos compreenderam finalmente a utilidade dos poemas e decidiram aprender alguns. E assim se arranjou um círculo completo de profissões que foram transpostas para poemas no regresso de cada uma das visitas aos artífices da aldeia. Foram a oficina do marceneiro, do ferreiro, a padaria, a olaria, a perfumaria e na parte da tarde, a hora que o professor e os alunos se deixavam invadir pela moleza e pelo tédio, Freinet abalava com os miúdos pelos carreiros espalhados à volta da velha aldeia. No próprio seio da natureza, sob os horizontes que constantemente se alteravam, dava a mais animada das lições de geografia, aritmética ou de botânica. Então ele começa a inserir nessas outras atividades e permanece com os passeios, né, pelo que a gente está vendo aqui. Ele vai acrescentando atividades, experimentos, né, que ele vai fazendo naquele horário que ele tinha que cumprir lá na escola, né, ao longo do dia que ele tinha com as crianças, né. Então ele vai substituindo, aliás, essas atividades que ele tinha que cumprir antes por atividades que são de caráter mais experimental, né, em que ele vai investigando aquilo que funciona, aquilo que é possível de conectar com as necessidades de aprendizagem das crianças. Então, a escola tinha se aberto para a vida. Hoje, numa altura em que as investigações escolares se tornaram uma realidade corrente, é difícil avaliar todo o fermento revolucionário que caracterizava as inovações do humilde professor de Bassurlup. Posto ao corrente do que se passava, o inspetor primário, a princípio, deixou correr sem aprovar abertamente. Porém, no momento em que começava a ficar um tanto ou quanto inquieto com as práticas sistemáticas do seu subordinado, as instruções ministeriais de 1923, né, tá errado aqui, decididamente orientadas pela escola ativa de Ferrier, vieram dar razão ao audacioso professor de Bassurlup. É até surpreendente, né, para a gente imaginar que as orientações do Ministério naquela época seguiam, né, propostas inovadoras. Mas deve ter algum contexto político aí que a gente não... que me foge, assim, eu não tenho conhecimento a respeito, mas é interessante procurar entender depois. Quando regressava dos passeios, Freinet escrevia no quadro um pequeno resumo muito simples da saída. As crianças liam-no, copiavam-no para o caderno, ilustravam-no e era manifesto que esses trabalhos os apaixonavam. Por conseguinte, a escrita, a leitura, assim como a disciplina e a atmosfera da aula só ficavam a ganhar. Então, mais uma atividade que ele inseriu, né? Que tinha um pouco se a gente observar, tinha um pouco da forma da atividade anterior, né? Que era copiar do quadro, né? Aquilo que estava escrito no material didático. Mas aqui ele já ele já transforma de alguma maneira essa atividade quando resume, né, os passeios e a prática de leitura e de escrita passa a se movimentar, passa a se fundamentar nesse resumo a partir dos passeios, né? De certa forma, ele vai adaptando as atividades que já existiam vai conectando, né, essas atividades entre si e vai adaptando o formato delas para que o conteúdo passe a ser o conteúdo
que dialoga com as outras atividades, né? Então é muito interessante isso também que ele vai fazendo, né? Então ele nota aqui. Busca conectar as novas atividades ou técnicas entre si, fazendo com que seu conteúdo seja trabalhado de diferentes maneiras, né? De modo a contemplar as necessidades de ensino e aprendizado. O exemplo substitui a cópia e leitura do material didático, que era aqueles quadros Bocher, né? Pelo resumo, aliás, pela leitura e escrita do resumo sobre o passeio. Assim como escreve poemas com as crianças a respeito das visitas aos locais de trabalho de Bassurlup, assim que se escreve, Bassurlup. Então aí a gente já vê, né, como ele vai experimentando e misturando essas técnicas novas com as antigas, adaptando para que elas funcionem de modo integrado, né? Qual o acolhimento reservado a estas práticas fora da aula? É uma pergunta que ele faz. Qual o acolhimento reservado a essas práticas fora da aula? Não há dúvida que, de todos, o mais admirado era o diretor, que via generalizarem-se e ampliarem-se técnicas que não se quadravam absolutamente nada com o teor das suas aulas. Aconselhou o adjunto a ter prudência, receando as reações que podiam vir a surgir na aldeia. No entanto, os pais dos alunos aceitaram muito bem essas inovações, porque interrogavam frequentemente o professor sobre o assunto e tranquilizavam-se com bastante facilidade com as suas explicações. Então, é a primeira vez aí, né, que a gente vê esse relato sobre como o diretor passa a desconfiar, né, a recear a ficar receoso em relação à reação que poderia surgir, né, da aldeia. Se incomodar um pouco também, né? Mas o diálogo, pelo que a gente vê aqui, o diálogo de Freinet com as famílias, de certa forma resolvia, né, essas tensões iniciais. Também é preciso dizer que Freinet se integrou pouco a pouco no ambiente da aldeia, estabeleceu relações com os pais dos alunos e, durante as excursões da turma, contactou com os diversos artesãos e com os produtores. Será com um profundo interesse que irá estudar por si próprio os condicionalismos econômicos da vida social provençal. Com a colaboração de um amigo, faz um estudo aprofundado sobre a indústria floral da região de Grasse, que saiu na Clarté, a jovem revista de vanguarda de Barbus. Escreveu só para si um longo estudo sobre a permanência das técnicas medievais no regime capitalista nesse canto da Provença. Com base nessas contradições e desnivelamentos econômicos, o anacronismo da sua modesta escola torna-se-lhe bastante claro. A partir deste momento, as suas atividades assumem um duplo aspecto: inventar na aula formas modernas de ensino e suscitar no meio local
os novos aspectos da cooperação com o apoio dos dados econômicos. Então é muito interessante, né, como a gente vê a preocupação de Freinet de pensar não só a escola, mas a integração dessa escola com um meio social, econômico, político, que entre em ressonância, né, com essa escola, que esteja alinhado no sentido de possuir também um movimento social ali que está envolvido em resolver essas contradições, né, como ele fala, desnivelamentos econômicos, né? Então, essas desigualdades sociais que ele vai percebendo ali no entorno. Encontrou um grupo de pessoas dedicadas a ponto de se ocuparem com a criação de uma grande cooperativa de consumo e de venda de produtos locais, da qual foi o animador, né, o facilitador, o mediador e o tesoureiro. A sede da cooperativa era na enorme praça da aldeia e Freinet repartia assim o tempo pela escola e por esta obra comum que ia adquirindo um desenvolvimento extraordinário. Esse êxito rendeu-lhe a simpatia das pessoas mais humildes e a consideração de toda a população desta aldeia da Provença, que o guardará na memória e lhe provará o seu reconhecimento quando a incompreensão e a má vontade se unirem contra ele. Então aprofunda, né, aquilo que a gente leu anteriormente. Ele não só vai buscar, a partir desse estudo que ele fez dos dados econômicos da aldeia, tornar esse meio mais vamos dizer assim, coerente, né, com a proposta que ele estava construindo na escola, como ele ajuda a criar uma grande cooperativa e assume a função de mediador, né, de facilitador, de animador dessa cooperativa e tesoureiro. Então ele está envolvido assim profundamente com a transformação do meio social, assim como, né, assume esse papel dentro da escola. Interessante anotar isso também. Ele faz um estudo social e econômico da região e funda, junto com os trabalhadores, né, os produtores, né, com os trabalhadores, com os artesãos, agricultores, trabalhadores locais, uma cooperativa na qual assume o papel de animador, facilitador e tesoureiro. Busca, aqui em cima até ele fala, né? Busca construir, articular a coerência entre o trabalho que faz na escola com o meio social que está ao redor. Meio social ao redor. Meio social em que ela está inserida. Isso faz com que se aproxime ainda mais dos pais e da população em geral.
países da população em geral. Então, é isso. A grande preocupação de Freinet continuava evidentemente a ser a sua turma. É certo que os métodos ativos que tinham conduzido as saídas diárias para o campo e para a aldeia davam os seus frutos, mas criava-se também uma espécie de desnível progressivo entre as aulas extraídas da vida e as que excessivamente formais se davam na aula pela imposição inevitável dos programas. Então ele percebia, né, a crescente contradição entre as aulas que ele conseguia conectar a vida com essas aulas que ainda eram excessivamente formais e vamos dizer assim, determinadas pelo currículo, né? Era no capítulo da leitura que mais se notava o desequilíbrio entre o interesse que as crianças votavam aos textos que elas próprias tinham vivido e criado e a indiferença provocada pelos quadros Bolcher, né? E pelo livro de leitura. Então havia o quadro e os livros de leitura, né? Eu até me equivoquei falando só dos quadros, mas já tinha também o material didático, o livro de leitura. Então era justamente nessa atividade de leitura que ele percebia, né, essa indiferença nos estudantes. O texto do quadro falava no lagarto que Georges corajosamente acabara de agarrar com o boné e que já estava em cima da secretária dentro de um frasco. O quadro Bocher referia-se a frases incompreensíveis e na página daquele dia. E na página daquele dia, o quadro Bocher referia-se a frases incompreensíveis e, na página daquele dia, né, do material didático, o livro apresentava o enigma de uma história qualquer, que mesmo pertencendo a um grande escritor, não era imediatamente compreendida por aqueles semi-analfabetos que ali iam a titubear. Então, até uma situação bem comum ainda hoje, né, de como o uso de livros didáticos, mesmo aqueles paradidáticos que aparentemente são escritos para a faixa etária das crianças, né, ainda assim tão distantes do universo, muitas vezes distantes do universo dessas crianças, se a gente não faz essa aproximação, né? E ele já percebia isso lá também. Não, o problema da leitura não estava resolvido. A esse respeito, o professor já tinha em mente algo de que as experiências diárias não davam sequer uma ideia. Não, o problema da leitura não estava resolvido. A esse respeito, o professor já tinha em mente algo de que as experiências diárias não davam sequer uma ideia. Então ele já tinha uma ideia, né, do que fazer em relação a isso. Vamos ver qual é essa ideia. No fim do ano letivo, de 1924, realizou-se em Montreal, né, que eu acredito que é Montreal, um dos primeiros congressos da Liga Internacional para a Educação Nova. Freinet prepara-se para juntar o dinheiro necessário para a viagem e para uma curta estadia na Suíça. Dirige-se a Montreal e já se sente feliz só de pensar que vai ouvir Ferrier, Claparède e Beauvais. Interessa-se apaixonadamente por tudo que lhe é dado ver e ouvir. Penetra melhor o princípio da educação nova, que consiste em atribuir à criança um papel ativo na sua própria educação. Mas, face às afirmações e perspectivas patentes nas intervenções dos pedagogos de Genebra, sente-se desanimado. Dá-se conta de que existe uma educação nova relativamente fácil, aplicável por escolas que estejam na posse de um material educativo e de uma instalação escolar que permitam a atividade da criança e a individualização do ensino. Então ele vê que há uma ligação aí nesse discurso, né, desses novos pedagogos de Genebra, desses inovadores, em que há uma conexão, né, entre esse material educativo e uma instalação escolar que permita a atividade da criança e a individualização do ensino. Então, é como se as condições materiais fossem adequadas, né, à aplicação desse tipo de proposta. Mas o problema que se põe à escola de Bassurloup é completamente diferente.
A imagem da sua aula modesta, da sua sala modesta, né, que aqui em português de Portugal, aula teria o sentido de sala. A imagem da sua sala modesta, vazia e cheia de pó, impõe-se-lhe e o oprime, né, e oprime-o, português de Portugal. Então ele percebe essa diferença entre o contexto em que aquelas propostas de Ferrier, Claparède e Beauvais eram aplicadas ou estavam sendo aplicadas, né? E ele se apaixona por essas ideias, mas ao mesmo tempo ele se sente desanimado porque ele vê que há uma relação ali entre essas práticas, né? essas novas propostas, com um ambiente escolar que é totalmente diferente do ambiente onde ele está inserido, né? É no Congresso de Montreal que Freinet se encontra com Cousinet, que tinha vindo apresentar as suas primeiras tentativas de trabalho em equipe. Freinet já tinha tido, em Bassurloup, a ideia de entregar a alguns alunos pequenos trabalhos manuais coletivos. E embora a iniciativa de Cousinet lhe pareça um pouco sistematizada demais, pensa em aplicá-la e, sobretudo, utilizá-la como argumento válido para atenuar os excessivos receios do diretor. Então, ele também encontra alguém que está pensando esses trabalhos manuais, né, como ele começou a fazer, né, com o TA, né, que ele leva para a escola, e só que ele percebe que esse trabalho em Cousinet ainda está sistematizado demais, né? E aí ele pensa em como utilizar, né? Aqui ele pensa aplicá-la e, sobretudo, utilizá-la como argumento válido para atenuar os excessivos receios do diretor. Então, por ter alguém que está sistematizando, né, essa proposta, provavelmente de maneira teórica também, ele sente que isso vai ajudar a argumentar com o diretor, né? Que aquilo que ele está fazendo ali não é algo que surgiu do nada da cabeça dele, mas algo que tem consistência, que está sendo aplicado por outras pessoas, por pessoas reconhecidas, né, na área da educação daquela época. Então é interessante como ele vai articulando essas percepções sobre o que ele encontra nesse congresso, né? Uma outra vantagem da sua ida à Suíça residiu no contato vívido, não sei, tá um pouco, acreditar errado aqui a palavra, com a forte personalidade de Coué, né? O contato provavelmente vívido com a forte personalidade de Coué, que foi aquele no qual ele se inspirou para usar as palavras sugestivas, né, que ele colocava no quadro em relação ao comportamento dos alunos, né, incentivando o comportamento cooperativo nos alunos. O vulgarizador da sugestão prática como cura física e moral. É um prático tão persuasivo e tão simples que, a partir desse momento, Freinet adota uma atitude nova face à doença. Tenta afirmar a sua saúde de uma forma mais positiva, e isso ajuda-o a trepar a ladeira e a dedicar-se sem preconceitos a essa paixão pelo trabalho que se tornara no refúgio de uma juventude marcada prematuramente. Então ele tem alguns erros, né, aqui nesse PDF que eu consegui, e eu lembro, né, que lembro de algumas palavras, né, que não estão escritas no livro como aparecem aqui, então é bom a gente ter cuidado quando for ler. Então aqui ele começa a usar a sugestão, né, a prática da sugestão, até com ele mesmo, né, para se relacionar com a doença que ele tinha de uma maneira positiva, com o estado físico, aliás, que ele tinha de maneira positiva, com a saúde, e também para afirmar, né, esse trabalho que ele vinha fazendo, que não é um trabalho fácil, que provavelmente ele passava também por momentos bem delicados, né, de crise existencial como professor. A sua tristeza e a solidão que sente no meio desse congresso, em que grandes educadores confirmam já tantas vitórias face às suas hesitações,
tem quanto mais não seja o mérito de o atirar ferozmente para esse mesmo materialismo escolar, que continua a ser a sua maior preocupação, e de o orientar definitivamente no sentido da investigação de técnicas educativas, que são o programa da nossa atual CEL, né, que é a Cooperativa do Ensino Leigo. Toma maior consciência da dependência que existe entre a escola e o meio e da maneira como a sociedade condiciona a escola e o ensino. Então, acho que a grande sacada, né, de Freinet nesse encontro é justamente essa, né, que eles narram aqui da dependência, né, da escola em relação ao meio em que ela está inserida e como esse condicionamento aparece justamente como a escola, na maneira como a escola está organizada e reproduz de certa forma as formas sociais, né, que estão, enfim, sedimentadas na sociedade. Não há pedagogia sem que se preencham as condições econômicas favoráveis à experiência e à investigação. Não há uma educação ideal, mas sim diversos tipos de educação consoante às classes. Ele começa a perceber que a pedagogia ela vai surgir dessas condições econômicas que favorecem aquele tipo que permitem aquele tipo de pedagogia surgir naquele lugar, naquele contexto, né? Então há uma pedagogia, né? Provavelmente ele pensaria nesse sentido, há uma pedagogia para cada contexto, né? Porque em cada contexto vão existir determinantes econômicos, sociais, culturais que vão favorecer determinado tipo de pedagogia e não outros tipos, né? Eu fiz uma pequena pausa aqui, mas já voltei. Então vamos seguir com o capítulo 2, né? O instrumento que apoia a pedagogia, a empresa. Em outubro, no recomeço das aulas, depois do repouso e da reflexão de férias, Freinet retoma a orientação da turma com verdadeiro entusiasmo. As crianças lá estão, afetuosas e espontâneas, ansiosas por prosseguir com a bela aventura escolar que as projeta para uma constante novidade. Senhor professor, diz Lulu, quando o senhor não estava cá, a gente imaginava em si. E, da maneira mais ingênua, era este o melhor elogio que qualquer aluno podia dirigir ao professor para lhe mostrar a necessidade de uma presença que apoiasse a inteligência e o coração. Então, o português de Portugal ele dificulta um pouco, né, para a gente perceber, mas é como se falassem que quando ele não estava lá, né, assim pelo menos eu entendi. Quando o senhor não estava aqui, a gente imaginava, pensava no senhor, né? Então havia já, né, uma proximidade afetiva, né, entre professor e estudantes muito forte, e justamente por ele criar esse espaço em que elas sentiam que a vida delas ressoava, né, com a escola. E da maneira mais ingênua, era este o melhor elogio que qualquer aluno podia dirigir ao professor para lhe mostrar a necessidade de uma presença que apoiasse a inteligência e o coração. A classe recupera logo a sua animação, e Freinet, com o máximo de atenção, lentamente procura confrontar aquilo a que, com uma certa pretensão, se poderia chamar a pedagogia de Bassurloup com a pedagogia de Genebra. Confronta esses dois campos, como a gente viu agora há pouco, né? Ele começa a contrastar, né, aquela pedagogia que é voltada para um contexto social, vamos dizer assim, burguês, ou pelo menos não tão desigual quanto aquele que ele enfrentava,
ali na vila de Bassurlupe, né? De uma a outra vai uma distância considerável. Para explicar esse afastamento, tem de entrar em linha de conta as insuficiências próprias de um professor inexperiente com uma cultura pedagógica bastante escassa. Mas a principal responsabilidade cabe às profundas diferenças sociais e humanas que existem entre o meio pobre e o meio abastado, né? Acabado de falar. E bem vistas as coisas, no fundo Freinet não encara esse afastamento como sendo uma nítida inferioridade inerente à sua reduzida turma de aldeia e ao seu professor. Se é verdade que se apercebe das carências do meio escolar de Bassurlupe, também não esquece os riscos que correm as experiências de Genebra, feitas tal como são, num plano um tanto intelectual de vanguarda, em clima de laboratório, com o perigo permanente de se aliearem do ambiente social. O que ele pretende realmente é permanecer nesse meio social, formando corpo com a aldeia, os camponeses, com toda a classe trabalhadora, a qual a escola oficial uniu seu destino. Então, devido a essa fidelidade ao professor primário, devido à sua recusa instintiva de um intelectualismo autocrático, alheio a que Freinet se manterá para sempre a este nível de professor primário médio, que se identifica com todas as suas preocupações, que é a própria expressão das massas com as quais, quer se queira, quer não, se joga a partida. Daqui em diante, é na posse destas noções, mais ou menos preconcebidas de média e de massa, que Freinet irá abordar o problema da classe. Em vez de consagrar o melhor dos seus cuidados a essa planta rara que é a criança dotada, para, através dela, exaltar a manifestação do prodígio, passará a prestar uma atenção praticamente global a todos os alunos, sem exceções, sem diferenças de inteligência, de caráter ou de meio. Esforçar-se-á por encontrar, por mais difícil que seja, técnicas pedagógicas válidas para todos, independentemente das diferenças individuais de rendimento. Estas técnicas válidas terão de assentar infalivelmente numa linha que esteja de acordo com os interesses gerais da classe. Lança-se resolutamente à procura dessa linha de interesse rumo à vida. As crianças num grupo compacto, com as cabeças juntas, debruçam-se com atenção e entusiasmo sobre a carteira do Joseph. Que se passa? Cheio de curiosidade, o professor aproxima-se. Joseph o encara com uma expressão confiante. Senhor professor, olhe os meus bichos. E ele olha. Depara com um espetáculo inesperado, uma corrida de caracóis. Dispuseram os concorrentes na ponta da carteira e agora fazem apostas. Eu aposto no cinzento. Eu aposto no castanho. É o verde acinzentado que vai ganhar, vais ver. Olha, é o cinzento escuro. Mas é o cinzento escuro. Segue-se uma espera silenciosa, desvios dos concorrentes em lentos e caprichosos zigue-zagues e finalmente o triunfo do verde acinzentado. Aí está, foi o verde acinzentado que ganhou. Foi o verde acinzentado. Toda a turma vibra de entusiasmo, há mãos que se estendem, que querem agarrar os animais, mas Joseph, todo ciumento, pega na sua coleção e mete-a numa caixa. O professor já está no quadro. Ora, muito bem, vamos escrever a corrida dos caracóis no quadro? Animação geral. Oh, senhor professor, que lindo, parece uma poesia. As crianças leem o texto, copiam-no, mas mesmo assim tudo isto não passa de um instante fugaz, no meio da aula. Apagado o quadro, voltada a página do caderno, nenhum só sinal palpável restará de um acontecimento vívido. Aliás, nenhum só sinal palpável restará de um acontecimento vivido, que tão profundamente ficou gravado na alma da criança. É preciso descobrir um processo que, sem recorrer a qualquer solução de continuidade, ligue o pensamento da criança ao texto definitivo. Freinet procura, revolve todos os conceitos já adquiridos, volta a embrenhar-se na vida da turma e pressente muito próximo de si algo de novo. Bruscamente,
Vem-lhe a ideia da folha impressa. Eis a solução: a folha impecável, clara, encerrando perenidade e majestade. Então aqui ele coloca que percebe, na verdade ele percebe como aquele relato, né, que eles fazem a partir das atividades que acontecem, seja na sala, seja no passeio, seja numa visita a um trabalhador, né, da vila. Ele percebe que esse processo ele se torna muito efêmero, né? Aquilo, enfim, aquilo é relatado no quadro, resumido, sintetizado lá, em poucas palavras, e é copiado. E aquilo não tem uma continuidade no tempo, né? E, e o que ele quer é que esse trabalho de escrita ele se prolongue, ele tenha uma ligação que permaneça, né, com o estudante. Que não seja só algo que ele copiou ali e é esquecido em seguida, né, colocado de lado. Ele quer que aquilo circule, né, que aquilo ganhe outros interlocutores, né? E aí ele tem a ideia da impressão, né, da folha impressa. E foi esse insight, né, que ele teve nesse momento de pensar em como ligar o pensamento da criança com esse texto, para além de ser uma coisa proposta pelo professor, né, ser algo que a própria criança busque, né, colocar aquilo como um texto, né, o que faria com que ela pensasse em escrever aquele texto e não simplesmente fosse uma proposta do professor, né. Então ele dirige-se à Grace, às oficinas de impressão, contacta com os tipógrafos, examina de perto a composição tipográfica, onde as letras que se manuseiam uma a uma lhe abrem vastos horizontes. Não há dúvida, é ali que está a solução. Os tipógrafos sorriem. Não, não, com esses miúdos é que o senhor nunca há de poder fazer, seja o que for. Vão perder-lhe as letras todas, empalmar-lhes. O senhor só vai perder o seu dinheiro. O acaso, às vezes, faz das suas. Ao folhear uma revista, Freinet depara com um anúncio da máquina de imprimir Sinup. Escreve aos agentes e descobre, então, o utensílio em que se irá basear a pedagogia de Bassurlup, e que, para além disso, irá provocar de ano para ano todo um movimento pedagógico popular. Passam-se alguns dias em que o nosso inovador vive numa ânsia à espera do caixote da Sinup. E finalmente lá chegou, a máquina de imprimir, componedores, uma coleção de caracteres em miniatura. O pasmo das crianças adivinha-se. Oh, letras! Olha, olha! Os e as, oh, P's! Olha o 3, o 4, o 5. Arrumam-se os caracteres na caixa e faz-se logo a seguir a composição do primeiro texto. É claro que nem tudo corre bem. As mãos do professor, pouco mais hábeis, são que as dos alunos. Os caracteres escapam-se por entre os dedos, os componedores viram-se, mas, à força de boa vontade, põe-se o bloco no prelo. Dá-se tinta aos rolos de impressão, faz-se a impressão e eis a primeira folha impressa. Circula religiosamente de mão em mão, com os olhos marejados de lágrimas, o professor examina durante muito tempo. E ali ele percebeu, né, pelos afetos, como a entrada, né, da impressora ali, né, do tipógrafo, acredito que chama, impressora a gente pode chamar hoje em dia, como ela transformou, né, a sala de aula imediatamente. Verdade se diga que os primeiros impressos nem por isso estavam famosos, só se podiam compor 4 ou 5 linhas e a impressão mantinha-se bastante incerta, apesar da indulgência com que encaravam as suas próprias obras. Os diretores de tipografia, feitos à pressa, tinham de se render à evidência. Nunca tinham pensado que o primeiro impresso fosse só aquilo.
Quanto às crianças, essas não exigiam mais. Oh, senhor professor, veja como ficou bem, lê-se tudo. Freinet sabia, aliás, qual era a causa dos defeitos da impressão. O que ali faltava era papel de boa qualidade, que teria realçado a letra. Mas como já tinha esgotado todos os meios materiais e já se tinha comprometido com as remessas futuras, nem valia a pena sonhar em comprar outro papel. Quanto a pedi-lo à Câmara, isso nem pensar. O presidente até era simpático, humano, devotado à causa dos leigos, mas já tinha feito um esforço para instalar estantes, utensílios para os trabalhos manuais e, claro, que não ia levar o desperdício de fundos ao ponto de alimentar até as suas últimas consequências as fantasias de um visionário. Já se tinham arrancado as folhas boas dos cadernos usados. Os rascunhos de preparação para o exame também já tinham ido. Estava-se mesmo em crise. Posto ocasionalmente ao concorrente, o secretário da Câmara teve uma ideia genial. E os boletins de voto não darão? Tem um estoque inteirinho deles, das últimas eleições legislativas. Toca aceitar os boletins de voto. Assim o papel até já vinha todo cortado. Aliás, toca aceitar os boletins de voto. Assim o papel até já vinha todo cortado. Imprimia-se na parte de trás. Quando recebiam um impresso, as crianças iam logo ver do outro lado. Senhor professor, eu cá não quero o nome de esse. O meu pai não votou nele. Quando os boletins de voto se esgotaram, voltaram-se para os livros de contas usados na cooperativa de Bassurlupe. O papel era pardacento e os algarismos e anotações de compra viam-se à transparência. Oh, eu cá hoje comprei chocolate e queijo, vou me regalar. E as crianças brincavam, né, com esses papéis da cooperativa. A vida entrava em borbotões na pequena classe, com a emoção das crianças, os boletins de voto, a evocação tentadora das colunas bem guarnecidas da cooperativa e o sonho inesgotável próprio da criança insaciada. Quando ocasionalmente o diretor vinha saber novidades e se punha a olhar com uma leve careta de comiseração para os impressos que estavam a secar num velho banco, toda a turma sentia uma espécie de mal-estar. Parece que isto não está a sair bem, dizia ele. Hoje não, respondia um dos mais espertalhões, mas ontem sim é que ficou bonito. Infelizmente, o ontem foi semelhante ao hoje durante muito tempo, mas pouco a pouco, calculando minuciosamente todos os dados em jogo, a reunião regular dos caracteres, a importância da impressão e da distribuição da tinta, o papel, apesar de ser de má qualidade, dignou-se a cumprir a sua obrigação. Obtiveram-se impressos legíveis e às vezes até bastante bons. De uma vez em que estava para ir a Nice para uma reunião sindical, Freinet escolheu as páginas mais perfeitas e levou-as no bolso, como um camponês levaria os primeiros frutos de uma árvore nova que plantara cheio de esperança. Ainda hoje se recorda daquela sala interior contígua à loja em que alguns dos camaradas se tinham reunido ao sair do comboio para tomar qualquer coisa quente pouco antes da reunião. Freinet achou que a ocasião era favorável à apresentação das suas provas. Eram uns companheiros simpáticos, não eram muitos, e não tinham ideias preconcebidas. Seria uma boa oportunidade de evitar a grande assembleia que se ia a seguir e de não se arriscar a uma crítica irônica nem a acusação de fazer perder tempo com futilidades. Tirou timidamente as suas obras-primas, tentou explicar a sua existência concreta e o seu valor pedagógico, mas entretanto havia já quem tivesse voltado à página e foi sobre os boletins de voto que incidiram as piadas e os trocadilhos. Generosamente, uma professora fingiu que estava a ler os textozinhos com toda a atenção e logo, levantando os olhos com uma expressão de pena, se saiu com esta: meu pobre Freinet, você nunca há de fazer nada de prático. Quanto aos outros, esses já estavam a saborear o café. Então é a típica cena pela qual todas as pessoas que tentam fazer alguma coisa diferente passam, né? A gente é logo
percebido como um louco, como alguém que está fora da realidade, que não está construindo algo, é, enfim, com sentido, né, e que transforma, né, as vidas das crianças e a nossa própria, né? Mas ele não vai parar por aí. Eu só queria acrescentar aqui essa questão da impressão, né? Ao perceber que a escrita dos resumos feitos após as vivências dentro e fora da escola, como os passeios, as visitas aos profissionais do vilarejo, e as brincadeiras Freinet tem um insight sobre como fazer com que o texto se tornasse um desejo para as crianças e não apenas uma atividade, não apenas mais uma obrigação. Ele pensa na página impressa. Decidi comprar uma impressora e integrá-la ao cotidiano da turma. Mas houve uma pessoa que compreendeu Freinet, Barbusse, nobre figura de militante e de artista que com o seu prestígio dominou todo este pós-guerra de 14 a 18. Já na sua revista, que com seu prestígio dominou todo este pós-guerra, ou seja, todo o período, né, ali pós-Primeira Guerra. Já na sua revista Clarté, tinha acolhido artigos pedagógicos e sociais de Freinet e marcou-lhe então, sem a mais leve sombra de hesitação, uma entrevista na sua casa de campo do Traias. Por essa altura acabava o grande escritor de lançar em 2 volumes o prestigioso fresco da humanidade que são Les Enchaînements. Meu francês não é suficiente. Mas é interessante aqui, nesse trecho, a gente perceber como o Freinet ele era ativo nas revistas, né? Tanto pelo que eu percebo ali na leitura, nas revistas do sindicato, como nessas revistas que abarcam, né, vários campos, né, como o campo social, o campo da educação. E assim, hoje não me parece que é por acaso que ele pensa no texto impresso. Essa ideia vem porque o texto impresso, a revista, né, a publicação impressa do texto, ela faz parte do universo de Freinet, né? Então, nada mais natural do que na busca por essa nova técnica, por esse novo dispositivo ou prática pedagógica, ele consiga fazer
essa consiga construir essa relação entre o texto que estava ali no quadro e que desaparecia, né, que era efêmero, com o texto impresso que ganha todo um ambiente, que traz todo um ambiente ao redor para dentro da escola, né? Não é só o texto impresso que chega na escola, mas é todo o processo de produção, de circulação, de construção, de produção desse texto impresso, né? Então, faz sentido, né? Essa, essa transversalidade, né? Como diria Guattari, de trazer esses elementos que estão num contexto diferente para um outro contexto em que eles vão assumir uma outra função, mas cujo o processo pode ser transposto, né, de um campo para o outro. É fácil calcular a apreensão com que o professor, consciente da pequenez da sua bagagem elementar, ia tomar contato com o grande artista. Barbuça escutou-o com a concentração que lhe era peculiar. Folheou demoradamente o modesto livrinho impresso pelos pequeninos alunos de Bassurlup. Sim, agora tudo deve partir de baixo. E sem hesitar, pôs mais uma vez as colunas da Clarté à disposição de Freinet. Em breve nos referiremos ao que constituiu um poderoso encorajamento para o humilde pedagogo pioneiro. Mais do que nunca, a experiência de Bassurlup processar-se-á com método e perspicácia, porque mais do que nunca Freinet está convencido de que, segundo as próprias palavras de Barbusse, a verdadeira pedagogia popular e a verdadeira psicologia devem partir de baixo. E para ficar completamente ao nível da criança, para viver o seu pensamento e vibrar com a sua própria emoção, Freinet realiza um ato simbólico. Tira o estrado, né, que é aquela espécie de palco que existia nas escolas, né, de antigamente. Tira o estrado, que lhe dava um prestígio inútil, e coloca a secretária diretamente no chão, virada para as carteiras dos garotos. Senhor professor, diz-lhe o Pierrot, agora o senhor é um professor em ponto pequeno. Não, diz Freinet, sou apenas um aluno como vocês. As economias feitas durante as férias dão a Freinet a possibilidade de comprar uma pequena tipografia de graça, um estoque de papel formato 10,5 por 3,5, um verdadeiro achado. Ele, que normalmente nem pode com um embrulho, arranja forças para levar as suas preciosidades até a estação do comboio e deposita triunfantemente a sua valiosa carga em cima da secretária. Alegria deliciante das crianças. Daqui em diante, os impressos ficam melhores. O papel branco dá mais resultado. Mais algumas pesquisas até chegar à ideia do perfurador que permitirá a reunião das folhas com um cordão. Mais alpapadelas para se chegar à encadernação com a ajuda de 2 parafusos com passadores e assim se obtém o livro da vida. Aqui, muito a propósito, as crianças chamarão livro de parafusos. Mais um instrumento, né, que ele cria um operador, um dispositivo. Comove folheá-lo a esse livrinho de Bassurlup, que já contém em embrião o maior movimento pedagógico de todos os tempos, saído da grande massa dos trabalhadores leigos. Citemos alguns textos ao acaso. O Honoré tem um lindo gatinho cinzento e branco. Deita-o a seu lado na cama. De manhã o gatinho acorda-o lambendo-lhe o rosto. O professor disse: esta tarde vão ter um feriado que se prolongará até o próximo ano, e o Roger pôs-se a soluçar. Roger, por que é que estás a chorar? Senhor professor, diz o Jeannot, é porque ele queria que a escola nunca acabasse. Tem medo que depois não haja mais. A mim, diz o Lulu, o Pai Natal vai trazer-me uma caixa de aquarelas. Ao Clementi, uma espingarda. Ao Georges, um par de sapatos. O Joseph, esse diz que isso do Pai Natal são petas. E aí são os relatos, né, das crianças, né, que aparecem no livro da vida, que a gente vai entender melhor mais à frente.
Nascimento de uma técnica pedagógica. Antes de prosseguir com o desenrolar dos acontecimentos, cronológicos que progressivamente afirmaram e instalaram o movimento pedagógico com base na imprensa escolar, parece-nos necessário determos-nos mais demoradamente sobre o espírito e o alcance deste princípio de experiência realizado na escola de Bar-sur-Loup. A originalidade de Freinet não residia apenas no fato de conferir à criança o seu papel ativo na aula, de a fazer tornar-se num elemento ativo na aquisição das técnicas escolares. Antes dele, outros o tinham afirmado, e os novos métodos considerados na Inglaterra e em Genebra já tinham confirmado essa necessidade da escola ativa, cujo valor Ferrier demonstrara tão magistralmente. Tendo partido sozinho em busca de um método capaz de permitir ao doente, que era de dar as suas aulas sem prejuízo nem para os alunos nem para si próprio, Freinet fora naturalmente desembocar no contato com a vida na descoberta da escola ativa. Não uma escola ativa mais ou menos mística, em que o papel da criança ativa aparecesse como um dogma e pudesse justificar todas as ideologias, incluindo as mais reacionárias, mas simplesmente uma escola viva, prolongamento natural da vida em família, da aldeia, do meio. Freinet apercebe-se intuitivamente de todas as vantagens da situação de eleição da sua escola de Bar-sur-Loup. E aqui é muito interessante como uma reflexão para o nosso tempo, como aquilo que eu falei em relação a trazer a imprensa, né, que era que já tinha, né, uma força ali nascente, né, na época dos anos 20, né, do século passado, como foi preciso, né, essa transposição, como foi precisa essa transposição da imprensa para a escola por Freinet, e isso mostra, esse trecho mostra que não foi por acaso, né, porque ele entendia que o mundo, né, da vida ali, da vida que se dava fora da escola, precisava entrar na escola, precisava fazer parte da escola. Então, mesmo essas ferramentas que estavam chegando, né, como a impressora, o texto impresso, ele entendia que aquilo devia ser, que a escola devia se apoderar daquilo, e não para reproduzir simplesmente a lógica social, né, mas para transformar o que estava fora da escola em algo que fizesse sentido para uma aprendizagem transformadora, uma aprendizagem que emancipava, né, os indivíduos, que inseria esses indivíduos no mundo, mas de uma maneira crítica, de uma maneira comunitária, de uma maneira totalmente diferente daquela que estava posta, né, da maneira capitalista, né, vamos dizer assim. Tanto é que ele participa, né, enfim, e estimula a criação da cooperativa naquela aldeia, e ao mesmo tempo começa também a trazer para a própria escola uma formação que faça com que essas crianças, quando saiam, elas se apropriem dessas ferramentas também na sociedade, elas utilizem essas ferramentas de uma outra maneira na sociedade, né? Então esse projeto já estava claro para ele ali, né, naquele momento, pelo que Elise Freinet está relatando aqui, né? Aderindo embora às experiências de Genebra, enquanto técnicas, não deixa, no entanto, de as encarar com uma certa desconfiança intelectual, e são elas que o conduzem inevitavelmente a uma espécie de retificação do problema da educação. E por quê? Porque a simples descoberta de uma nova técnica, a imprensa escolar, modificou de repente o sentido e o alcance da pedagogia da sua classe. A imprensa não foi somente um processo de tornar a criança ativa no sentido muscular e intelectual do termo, por oposição à imobilidade estática imposta pela escola tradicional. Também não foi uma simples ocasião para o reavivar do interesse escolar das crianças por esta ou aquela disciplina do programa. Foi muito mais do que isso. Freinet foi muito mais do que isso.
revelou a Freinet a personalidade psicológica e humana da criança no seu movimento constante e em permanente ligação com o meio. A partir desse momento, Freinet voltou costas absolutamente. A partir desse momento, Freinet voltou costas resolutamente a toda a psicologia tradicional, artificial e espiritualista, apoiada nessas entidades imaginárias, as faculdades da alma, e orientou-se para a concepção de uma pedagogia de unidade e do dinamismo que ligasse a criança ao meio social. E aqui ele traz também uma questão muito importante, né, para a gente pensar a nossa situação atual, que é como a gente já tinha inclusive falado, acho que na primeira parte, né, dessa leitura, de como o meio material ele afeta, né, a maneira da gente se relacionar, da gente se afetar, da gente perceber o mundo que a gente está habitando, né? Então aqui que ele fala que orientou-se em concepção de pedagogia de uma pedagogia de unidade do dinamismo que ligasse a criança ao meio social. Então ele começa a perceber que essa integração da criança, né, e daquilo que ela sente, percebe, e daquilo que ela pensa e da maneira como ela age, ele começa a perceber essa ligação entre isso e a organização desse meio social. Então ele vê o potencial dentro do que a gente acabou de falar, de como a mudança da organização da escola e das relações de aprendizagem que acontecem ali na escola, ela tem um potencial de também transformar o meio social, porque a partir dali a criança vai sair para esse meio com uma outra maneira de se relacionar com os elementos que constituem esse meio, mesmo que ele esteja organizado na sociedade de maneira diferente da escola que ele está construindo aqui, né, nesse processo. Então, ou seja, o estudante ele vai sair utilizando aquelas ferramentas que estão disponíveis no meio social fora da escola, mas de uma outra maneira, né? Então, de certa forma, é uma escola que não prepara o estudante para que ele se adapte à sociedade, mas para que ele transforme essa sociedade, sem deixar de estar apartado, né? Sem estar apartado dessa sociedade. Ele está sabendo os elementos que compõem essa sociedade, que constituem essa sociedade, que produzem a vida social, mas ali dentro da sala de aula eles estão sendo usados de outra maneira. Eu não sei se fez muito sentido, mas eu acredito que passa por aí. O texto livre não é um simples documento sintático, é sobretudo uma espécie de texto psicológico e social. Através dele, conhece-se a ação do meio sobre a criança e reciprocamente a ação desta sobre o meio. Se o meio é desfavorável, exerce efeitos nocivos sobre o ser e constitui uma ameaça à sua eficiência. Nada de profundo, de definitivo, será feito pela educação enquanto a sociedade for e continuar a ser uma madrasta para a maioria dos seus filhos. Aqui ele faz ela faz, né, cria uma imagem assim complicada, mas que dá para a gente entender, né? Nada de profundo e definitivo será feito pela educação enquanto a sociedade for e continuar a ser uma madrasta para a maioria dos seus filhos. Então, no sentido que a gente vinha falando, né? Enquanto a sociedade funciona de uma determinada maneira, não é que a escola transformada, né, como o Freinet vai tentar fazer, ela vai estar imune dos efeitos produzidos pela sociedade. Pelo contrário, essa nova organização da sala de aula que Freinet propõe, que os Freinet propõem, né, tanto Elise quanto o Celestin, ela inclusive vai ser sensível ao que acontece fora dali para justamente aprender a lidar com aquilo, né? Transformar a maneira de lidar com aquilo dentro daquele ambiente escolar, né? Como é colocado aqui em relação ao texto livre, que é mais uma técnica que ele vai inserir.
Daqui em diante, Freinet assume decididamente na sua atividade as suas responsabilidades sociais e pedagógicas, que, tanto uma como outra, mais não são que dois aspectos do mesmo problema, o da renovação da sociedade. É isso que a gente vinha falando, né? Ou seja, não é uma questão apenas pedagógica, técnica, que está sendo colocada aqui por Freinet. É uma responsabilidade social, né, que atravessa a organização, essa nova organização da sala de aula e da escola que ele propõe. Né? O intuito é renovar a sociedade. Né? Então tem uma tarefa política aí muito forte, né, sob esse viés de técnicas, né? Essa discussão sobre técnicas, o que está por baixo dela, que está na sua essência, é justamente a renovação da sociedade, são as responsabilidades sociais que ele entende que a escola pública tem que assumir. Em Bassurlup, ele leva a cabo o movimento cooperativo que leva à instalação de uma mercearia, de um talho, de uma padaria e na sua aldeia natal orienta os habitantes para uma modernização mais vasta, visando facilitar todos os fatores econômicos numa perspectiva cooperativista. Transações diversas, construção de estradas, eletrificação, tempos livres, faz toda uma série de projetos em que trabalha no decorrer de todas as suas visitas durante as férias. Do ponto de vista sindical, torna-se secretário pedagógico do sindicato e, a nível nacional, estimula uma vasta campanha em prol da renovação escolar. Então, a atuação política de Freinet é assim, muito profunda, né, e em vários níveis. Ele atua no movimento cooperativo no vilarejo, né, de Bassurlup, atua na aldeia natal dele, né, na cidade natal dele, que também é uma pequena cidade do interior, tentando inserir essa perspectiva cooperativista, e ao mesmo tempo ele assume como secretário pedagógico do sindicato e puxa uma campanha pela renovação escolar, né, a nível nacional. Na classe, dá especial importância ao materialismo escolar, preocupação que será uma constante ao longo de toda a sua vida. É certo que não pode mudar as deploráveis condições materiais da aula de um dia para o outro. É pobre, a verba concedida às caixas escolares é insignificante, mas pelo menos não partirá às cegas no ar, cheio de um idealismo platônico que se deixa abater diante de dificuldades insuperáveis. Então ele sabe de todas as dificuldades, né? Não é um idealista, não idealiza, né, as condições, mas também e justamente por isso, né, ele não vai se deixar abater, né, pelas dificuldades. Parte daquilo que já existe, e o que existe é a riqueza da alma infantil, repleta de alegria e de entusiasmos. O que existe é a pobreza do meio escolar e social, e é também o espírito retrógrado que transforma a escola do povo numa instituição medieval. No atual estado de coisas, o esforço pedagógico do professor deve tender, na medida do possível, a subtrair a criança ao domínio de um dogmatismo escolar já ultrapassado, torná-la consciente da sua própria força e, por conseguinte, transformá-la na obreira do seu próprio destino, no seio da vasta ação do grupo. Desenvolve a vida da criança por meio de técnicas que conferem à personalidade infantil uma sensação de força e, sempre que pode, convoca em seu auxílio as potencialidades positivas do meio. Uma natureza generosa, o artesanato, a influência daqueles que tinham mais simpatias. Mais uma vez, né, ela traz essa perspectiva, né, de que a grande questão era construir, né, na criança essa força, né? Essa força de que ela é capaz de transformar, né, o seu próprio, seu destino através dessas ações que acontecem sempre em meio a um grupo, né? Isso é muito, muito forte na proposta de Freinet.
E além disso ele extrai, né, essas potencialidades para ajudar a desenvolver esses aspectos a partir daquilo que o próprio meio dispõe, né? Por mais que ele seja limitado. Então ali o que ele dispõe é de uma natureza generosa, do artesanato e da participação, né, daqueles trabalhadores, das pessoas que simpatizam com o projeto que ele está desenvolvendo. Já pressente no contato com os fatos concretos a sobreposição de forças que se encontram no ponto de junção do individual com o social, matéria dos livros A Educação pelo Trabalho e Ensaio de Psicologia Sensível, escritos 20 anos depois. Então ele está sempre pensando nessa integração do individual e do social, né? Devido a estar profundamente enraizada no meio social, a escola delimita muito naturalmente, com o auxílio do texto livre, os seus centros de interesse e forja para si mesma um programa correspondente ao da própria vida dos trabalhadores. É isto que Freinet vai precisar nos seus primeiros artigos saídos na Clarté, de que vamos citar algumas passagens. Essa técnica renovada ainda está totalmente por descobrir, mas há de ser o triunfo da escola ativa e feita por medida, cuja realização nas classes da escola primária pareceu tão utópica durante tanto tempo. Mas poder-se-á ainda objetar: haverá alguma hipótese de essa vida fornecer à criança o que se espera que a escola lhe dê? E se a vida no seu conjunto, como é sabido, e não a vida limitada e fechada na escola atual, se a vida, dizia eu, não está apta a fornecer a educação e a instrução, de que processos sofisticados teremos de nos utilizar para as obter de um modo apropriado? Além disso, houve ainda um outro fato que me chamou a atenção. Ao percorrer a série de títulos das 200 páginas do nosso livro da vida, dos 2 primeiros trimestres, verifico que a distribuição dos assuntos é mais ou menos aquela que os adeptos dos centros de interesse recomendam. Eis o outono com as suas frutas, os seus cogumelos, o seu vento e os seus recrutas. A seguir vem o inverno, e com ele o estudo dos vários processos de nos protegermos do frio. E a primavera, tão pródiga em emoções, com as suas grandes chuvadas, o seu granizo, os seus desmoronamentos, mas também com as suas primeiras flores, as batalhas de flores, os circos magnificamente enfeitados e ainda com o seu cortejo de gripes que, infelizmente, vem com regularidade esvaziar-nos as aulas quase por completo. Tem a questão da gripe, né? Ele vai trazendo aqui que aparecem nos textos, né, que estão lá no livro da vida. E verifico com satisfação e humildade que estas distribuições feitas de acordo com os interesses primordiais das crianças, distribuições essas que não exigiram menos que o gênio de um de Crowley, se fizeram com toda a naturalidade na minha aula viva, onde não impus nenhum assunto e me contentei em ouvir, em dirigir a conversações, em sintetizar, ordenar e pôr em francês correto as ideias dos meus alunos. Não vou ter a pretensão de dizer que com essa técnica da imprensa me acerquei de Crowley. Foi ele quem, através de um longo desvio, reconduziu a ciência pedagógica ao seu ponto de partida, o bom senso e a vida. Perante a eloquência de fatos que apontam com uma tal nitidez para a importância do pensamento infantil na sua condição de elemento de formação da personalidade, Freinet põe os professores primários de sobreaviso contra os efeitos nocivos de um pensamento adulto imposto de fora, dominando a criança arbitrariamente. Resume o seu pensamento numa fórmula que muitas críticas e sarcasmos lhe custou. Acabemos com os manuais escolares, cujo conteúdo expõe no artigo da Clarté, que até merecia ser transcrito todo, de tal modo permanece atual. Aqui em cima ele fala justamente isso, né, que todas essas questões, esses temas que são recomendados, né, pelas instruções, né, que estão ali, estão circulando no mundo da educação, elas acontecem, eles aparecem meio que de forma natural
nos relatos das crianças, justamente porque a maneira dele organizar a vida escolar na classe dele faz com que o cotidiano entre na produção dos textos, né, nas atividades de leitura. Então, aquilo que em outros lugares é proposto pelo professor para que as crianças dissertem, né, sobre enfim, as estações, relatos do que acontece com elas no dia a dia, aquilo já surge naturalmente com a proposta de Freinet, né, do texto livre e da construção desse e da impressão, né, desses textos. Isso vai criando um circuito que reforça o interesse da criança em produzir o texto e em publicar, né? E aqui abaixo ele por isso, né, por ter esse trabalho voltado que parte do cotidiano das crianças e dos interesses, ele traz essa fórmula que eles destaca aqui, né? Acabemos com os manuais escolares. Os manuais são um meio de embrutecimento. Servem, e por vezes grosseiramente, aos programas oficiais, né, ao currículo oficial. Alguns chegam a agravá-los devido à mania injustificada de atafulhar, mas os manuais quase nunca são feitos para a criança. Declaram que facilitam e ordenam o trabalho do professor. Orgulham-se de seguir passo a passo os programas. O que havia de ser? E a criança que os siga se puder. Não foi dela que se ocuparam. E por isso que os manuais fomentam quase sempre a sujeição da criança ao adulto e muito particularmente à classe, que por meio dos programas e do seu próprio prestígio dispõe do ensino. Há bastantes pedagogos ingênuos que se baseiam, pelo contrário, nos desejos e necessidades da criança, para daí extraírem uma concepção do ensino menos ortodoxo. Porém, os manuais que elaboram são mal tolerados. Seja como for, as casas editoras bem pensantes não desdenham encarregar-se deles. E assim, só os manuais mais prejudiciais obtêm tiragens elevadas. Aqui ele critica também as editoras, né? Não só os professores que seguem esses manuais. E o efeito desses manuais sobre as crianças, né? Que é um efeito parecido com o da autoridade do professor numa aula expositiva, né? Da hierarquia, da transmissão do conhecimento de alguém que sabe para alguém que não sabe, né? Isso fica pressuposto. E nos manuais também. Né? Que aquilo que interessa está no manual e não na vida da criança, né? Então ela tem que se submeter a esses programas, né? E não extrair o próprio programa, né? Produzir o próprio currículo a partir da própria vida. Produzir o currículo a partir das suas próprias vidas, né? Da vida da turma, da vida da escola, do lugar onde eles estão. Mesmo que os manuais fossem bons, havia o máximo interesse em lhes reduzir o emprego, porque o manual, sobretudo se utilizado desde a infância, contribui para inculcar o culto da letra impressa. O livro torna-se logo, num mundo à parte, em algo de divino, e há sempre uma certa hesitação em contestar suas afirmações. Vem no livro. Ao passo que o que seria de desejar era que justamente se ensinasse que o livro não é mais do que a exposição de um pensamento sujeito a erro, passível de se contradizer, da mesma maneira que há alguém que diga qualquer coisa, né? Por isso que a proposta da pedagogia popular, ela desconstrói, né? Ela tem essa proposta, ela tem essa intenção de, em vez de consumir o livro que foi feito por alguém, você produzir o seu próprio livro, né? Que é como ele falou a respeito do livro da vida, que tem 200 páginas de textos produzidos pelas crianças, né? Lá atrás ele citou um pouco disso. Deste modo, os manuais destroem todo o sentido crítico, e é provavelmente a eles que se devem essas gerações de semi-analfabetos que acreditam em tudo o que diz o jornal. E se é isso que se passa, é realmente necessário uma guerra aos manuais. Interessante, dá para a gente fazer até um paralelo aí entre o consumo passivo, né, que se faz hoje, né,
daquilo que está na internet, né? E, e produzir, né, o seu próprio conteúdo, produzir as enfim, as suas próprias análises, né, do real. E claro, isso hoje em dia é muito sensível também, porque com essa possibilidade de cada um produzir o seu conteúdo, sua visão de mundo, sua análise da realidade, muitas visões completamente distópicas, né, preconceituosas e racistas, homofóbicas, elitistas, ganham espaço, né? Por isso que há também um trabalho crítico a ser feito, que eu acredito que começa na escola, que é o próprio rigor da construção do conhecimento, né? Não é porque ele está criticando aqui o consumo passivo de um jornal que manipula, né, o público de acordo com seus interesses, que a nossa produção, né, autônoma, do nosso jornal, do nosso livro, ela vai ser feita de qualquer maneira, né? Então há um cuidado também nessa produção, se a gente for pensar nesse paralelo, né? Mas vamos continuar. Mas os manuais submetem também os professores. Habituam-nos a distribuir uniformemente, durante anos seguidos, a matéria que lá vem, sem se preocuparem em saber se a criança consegue assimilá-la. A nefasta rotina apodera-se do educador. Que importam todas as aspirações infantis se nessas centenas de páginas de texto compacto está tudo aquilo que se pretende, a matéria suficiente para passar nos exames? Né? Então aí já começa, ele já traz essa problemática que ainda hoje é atual, de como se coloca de lado, né, a aprendizagem, né, dos estudantes, os interesses, os sonhos, as necessidades, para simplesmente se cumprir um currículo, né? Ou para se preparar, ou com a desculpa de preparar, né, esses estudantes para um exame, um vestibular, a gente deixa de lado esses sonhos, essas aspirações, essas potencialidades que apontam para tantas direções diferentes, justamente para cumprir, né, um programa, um currículo, com a justificativa de se preparar para um exame, né, um vestibular. E aí se sacrificam toda essa potencialidade, né, que está ali nos estudantes, na vida. É absolutamente necessário que os educadores se libertem dessa distribuição mecânica para poderem dedicar-se de um modo muito particular à educação da criança. Freinet dedica especial atenção a mostrar o que contém de nocivo o primeiro manual escolar, a cartilha, o qual, pela fragmentação artificial da forma, destrói a capacidade de raciocínio e desintegra a unidade da personalidade. Os artigos que saíram na École Émancipée já contêm em embrião toda a concepção pedagógica de unidade que Freinet desenvolveu depois com apoio no texto livre, a leitura global ideal. Essa questão da unidade volta muito forte, né? Desde que ele percebe lá atrás as contradições entre as técnicas que ele estava inserindo e as técnicas da escola tradicional. Então há sempre essa preocupação na integração, né, disso que está sendo construído, tanto no sentido das técnicas quanto no sentido de contemplar os interesses e as necessidades das crianças, o meio onde elas estão inseridas. Então há sempre essa preocupação de integrar, né, tudo isso. Para Freinet, esta unidade do pensamento da criança é a base de toda a educação. Ao observar a criança na sua condição de indivíduo ativo, chega à demonstração de que, tal como o organismo, a personalidade psicológica defende a sua integridade, custe o que custar. Daí a necessidade de descobrir os interesses profundos de todos os indivíduos e de agir em conformidade com eles, de os alimentar com o fito de lhes manter o apetite e o vigor, e de os orientar no sentido de se tornarem benéficos, tal como é para a árvore o ramo principal de que um jardineiro prudente cuidou melhor.
Progressivamente, pelo contato com a experiência cotidiana, Freinet transforma o simples bom senso no auxiliar mais precioso do pedagogo e lança-se sozinho numa direção oposta à da pedagogia empírica e a não menos empírica psicologia, dirigidas a partir do alto, oriundas das sumidades intelectuais da classe detentora do poder. Então ela fecha aqui esse relato, nesse trecho, quando ela fala justamente dessa unidade do pensamento da criança, né, a importância disso. E isso ele percebe não através de uma teoria, né, que ele criou ou, enfim, copiou de alguém, mas pela própria observação da criança, né, na sua dimensão ativa, chega à demonstração de que, tal como o organismo, a personalidade psicológica defende a sua integridade. Então, a todo momento ele percebe na criança esse seu desejo, essa sua vontade, esse seu modo de ser que quer integrar aquilo que está acontecendo com o que ela já é, né? De conectar, né? De relacionar tudo que está acontecendo ali com aquilo que ela já traz em si, né? Que ela já acumulou, que faz parte da personalidade dela, da maneira dela ser, de pensar, dela sentir, né? Então, ele nada mais fez do que constatar que essa integridade, né, essa unidade é uma necessidade da criança, né, uma necessidade de todo ser, né, que enfim, que está ali buscando essa autonomia e construir enfim, seu próprio caminho, né, através da educação. Então, essa visão de unidade ele extrai do cotidiano, das observações cotidianas, né? É isso. Então, acho que hoje a gente termina por aqui e a gente continua no próximo encontro.